Olá, seja bem-vindo ao Sala de Entrevista. A OAB é uma das instituições mais emblemáticas do país. Fundada em 1930, ela tem como princípio resguardar os direitos dos advogados. Mas a gente não pode negar que ela tem papel preponderante em fatos históricos no Brasil. E hoje o Sala de Entrevista tem o prazer de receber o advogado e presidente da OAB no Maranhão, Tiago Dias. Seja bem-vindo. Grande prazer estar aqui conversando com você, conversando com os telespectadores da TV Assembleia. É sempre uma oportunidade ímpar poder ter esse diálogo, falar sobre a importância do OAB, as ações da Ordem e muito obrigado pelo convite. O senhor foi reeleito recentemente para mais um mandato e o que a gente observou na campanha eleitoral foram debates acalorados, discussões acirradas e também a participação de muitos concorrentes ao cargo de presidente da OAB. Que leitura a gente pode fazer disso? Há uma divergência de pensamento muito grande dentro da OAB ou é o famoso vento da democracia que sopra lá na Ordem? A eleição de 2015, onde pela primeira vez em muito tempo a oposição venceu uma eleição na OAB, quando eu venci as eleições na Ordem em 2015, se dizia que era algo impossível ganhar de quem estava no poder, de quem estava no OAB. E isso trouxe consigo, naturalmente, ventos da democracia. Como a eleição foi uma eleição muito disputada, muito acirrada, trouxe o interesse da advocacia em participar da Ordem, sobretudo porque nós, ao longo desses últimos 3 anos, fizemos do OAB a casa de todos, abrimos o OAB para toda a advocacia. Nós temos hoje cerca de 800 advogados participando das comissões e, naturalmente, isso chamou atenção, despertou interesse de muita gente querendo participar, dirigir a Ordem. Eu vejo de maneira salutar, vejo de maneira saudável a OAB como defensora histórica que é da democracia, e eu, enquanto presidente da Ordem, temos que ficar sempre felizes quando a gente vê muita gente querendo disputar as eleições no OAB de maneira democrática, discutindo propostas, discutindo ideias, e superado o processo eleitoral, eu sempre digo que todos nós continuamos a ser advogados e advogadas, todos nós continuamos com a mesma meta em comum, que é o bem da advocacia, a luta pela defesa de nossas prerrogativas, pela valorização remuneratória, pela capacitação de cada advogado e de cada advogada e pelo fortalecimento da Ordem junto à sociedade. Essa, como você muito bem falou, é uma instituição que, para muito além de uma instituição corporativa, é uma instituição de guarda e defesa da sociedade civil brasileira. Se o senhor fosse resumir olhando para trás, esses primeiros 3 anos de mandato, qual seria a marca, o mais emblemático nessa sua gestão? Olha, eu diria que conseguimos tornar a Ordem mais aberta, mais democrática, mais participativa para todos os advogados, interiorizamos a Ordem, passamos a nos preocupar com alguns nichos da advocacia que não se tinha tanta preocupação. Interiorizamos a Ordem, terminamos, por exemplo, a interiorização com a construção de 7 sedes no interior do Estado, com a instalação de mais de 50 salas nos fóruns do interior. Em relação à mulher advogada, obtivemos prioridade para a sustentação oral para gestantes e lactantes, tanto no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, como no Tribunal Regional do Trabalho. Criamos a creche da advocacia, temos lutado pela implantação dos fraudários. Em relação à jovem advocacia, terminamos com um sistema de pontos que era uma dificuldade, um verdadeiro obstáculo que tinha para os jovens advogados terem acesso a descontos em sua anuidade. Hoje esses descontos são automáticos. Instalamos mais de 20 escritórios digitais, que são locais onde os jovens advogados podem atender seus clientes. A gente também instalou escritórios compartilhados, por exemplo, na nossa sede, na sala do Fórum da Justiça Estadual, na sala do Fórum da Justiça do Trabalho, em cada uma das 7 sedes, né? Instalamos muita coisa. A gente está falando olhando para trás, agora olhando para frente. Quais são os desafios e o que pode ser feito para melhorar ainda mais e fortalecer a atividade dos advogados aqui no Estado? Olha, ampliar tudo isso que vem sendo feito, e é esse compromisso que firmo com a advocacia do Estado do Maranhão, com a sociedade civil do Estado do Maranhão, de estar cada vez mais próximo de cada advogado e de cada advogada, de ter a Ordem cada vez mais próxima e mais atuante junto à sociedade civil, e a gente sabe da importância que a OAB tem junto à sociedade civil e a expectativa que a sociedade civil deposita no OAB. Não à toa, a Ordem é a instituição civil de maior credibilidade desse país. E quero reafirmar o compromisso de estar cada vez mais próximo,
cada vez interiorizando mais a OAB, cada vez com as nossas comissões, de hoje são 70 comissões que nós temos na Ordem, atuando junto à sociedade, nossa comissão de direito da saúde, de defesa da educação, de direitos difusos e coletivos, nossa comissão de orientação jurídica, que participa de tantas ações sociais, tirando dúvidas, esclarecendo a sociedade carente do Estado do Maranhão. E a gente vai cada vez intensificar mais isso e lutar pela defesa das prerrogativas, pela capacitação, pela valorização da classe também. Como é a relação da Ordem e dos advogados com a Justiça Estadual? Olha, a relação da OAB com o Poder Judiciário Estadual, ao longo desses últimos 3 anos, foi muito harmônica, muito cooperativa, claro, com divergências, o que é natural entre as instituições. Às vezes a gente defende alguma coisa, o Poder Judiciário defende outra, o Ministério Público pode defender outra, mas de uma maneira geral tenho que saudar e reconhecer a maneira cooperativa, a parceria desenvolvida, seja com a Justiça Estadual, seja com a Justiça do Trabalho ao longo desses 3 anos. Nós evoluímos, por exemplo, hoje os alvarás são expedidos em nome dos advogados, que era um grande problema quando eu assumi em 2016. Os alvarás iam sendo expedidos somente em nome da parte, e muitas vezes os advogados não recebiam seus honorários, que verba sagrada, tem natureza alimentar, é o nosso salário. Por exemplo, na Justiça do Trabalho, com a readequação dos vidros nos locais de atendimento, nas secretarias, com as novas salas na Justiça do Trabalho e na Justiça Estadual, que dá muito mais dignidade, muito mais conforto, muito mais praticidade para o exercício profissional da advocacia, simplificando e facilitando o dia a dia de cada advogado. Com as recomendações que tivemos, por exemplo, da Corregedoria Geral de Justiça e da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, para que os juízes no interior do Estado observassem a tabela de honorários ao fixar os honorários dos advogados dativos, para que os juízes no interior observassem, por exemplo, o respeito à expedição de alvará em nome dos advogados e também que residissem nas comarcas, como determina a Lei Orgânica da Magistratura. Existe uma máxima dentro do meio jurídico que o advogado é o primeiro juiz da causa. Como é que está a qualificação dos nossos profissionais aqui na defesa da sociedade? Olha, a Ordem tem sido baluarte, vanguarda e muito intensa na luta pela capacitação da advocacia. Por isso também somos defensores do exame de ordem, porque o exame de ordem faz esse crivo que, muito longe de ser uma reserva de mercado, é um crivo de defesa da sociedade. Infelizmente, nós tivemos nesse país, nos últimos 20 e tantos anos, uma política governamental que preocupou-se em multiplicar os cursos e não preocupou-se com a qualificação desses cursos. E isso redundou que nós tenhamos, infelizmente, colegas saindo das faculdades sem o mínimo preparo para defender direitos essenciais que a advocacia lhe dá. O direito à liberdade, ao patrimônio, à vida privada, à honra. Isso precisa ser bem defendido e as pessoas precisam ter o mínimo de qualificação para isso. E esse é o principal viés do exame de ordem. Defesa da sociedade e na Ordem, na OAB, para aqueles que estão no exercício profissional da advocacia, nós temos semanalmente feito cursos, seminários, congressos, palestras. Pra você ter uma ideia, nesses 3 anos, mais de 15 mil vagas presenciais ofertadas para capacitação, em mais de 2.500 horas de capacitação ofertadas pela nossa Escola Superior da Advocacia. Agora mudando aqui totalmente o tom da conversa, o Brasil vive um momento conturbado no meio jurídico. Recentemente teve a questão aí da prisão em segunda instância pelo ministro do Supremo e uma decisão do Supremo que não foi acatada. E justamente nesse ano a gente completa 30 anos de Constituição Federal e está se falando tanto que não se obedece à Constituição, não se cumpre. Como é que o senhor analisa esse momento que o país vive? Olha, primeiro me congratular com todos os brasileiros e brasileiras por esses 30 anos. Maior período verdadeiramente democrático desse país. Isso precisa ser ressaltado, precisa ser engrandecido. Mas, sem dúvida nenhuma, precisamos também fazer uma reflexão. Onde nós erramos no cumprimento da Constituição nesses 30 anos. Constituição essa que assegura moradia, educação, saúde e tantos outros direitos. Por isso o nome de cidadão, né? Exato. Vários direitos sociais
que ainda não foram alcançados efetivamente pela nossa população, onde boa parte ainda vive abaixo da linha da pobreza. A gente precisa fazer essa reflexão. Aonde falhamos no cumprimento da nossa Constituição? Saudar e comemorar os 30 anos, sobretudo pelo período democrático, isso precisa ser muito celebrado, mas fazer a reflexão de que precisamos ainda caminhar muito para o respeito à Constituição. E falando do aspecto jurídico, infelizmente o Supremo tem dado exemplo, e não é agora, isso vem de bastante tempo, de como não conduzir os julgamentos em relação a manter a segurança jurídica e a paz social. Nós temos visto, por exemplo, o Supremo mudar entendimento jurisprudencial ao sabor do vento, ou como vi ministro dizer, pela voz das ruas, o que é muito preocupante porque o Poder Judiciário é, por essência, assim como a advocacia, poder contramajoritário, funções contramajoritárias. Não cabe ao Poder Judiciário jogar para a plateia, cabe ao Poder Judiciário defender a Constituição, cabe ao Poder Judiciário defender, assim como os advogados, a ordem jurídica do Estado democrático. A quem cabe a preocupação com a voz das ruas é ao Legislativo e ao Executivo. Ok, presidente, eu agradeço a sua vinda aqui por esses esclarecimentos e a porta está sempre aberta aqui para a OAB. Eu que agradeço pela oportunidade, é sempre um prazer estar aqui, é uma grande entrevista. Eu sempre digo que é muito fácil para o entrevistado quando o entrevistador sabe conduzir a entrevista, te parabenizo. Obrigado. E aproveitar para cumprimentar toda a advocacia, todos os maranhenses, todos os meus queridos conterrâneos, saudá-los, desejar um feliz Natal, que Deus abençoe a todos nós, um grande 2019 com muita saúde, paz e esperanças renovadas para todos nós. Muito obrigado. E a gente vai para um breve intervalo e a seguir volta com as principais notícias no estado do Maranhão.